Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Então, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre comportamento e relações humanas. Esse conteúdo, já destaquei logo nesse primeiro slide, que o ser humano em si, ele possui necessidades que motivam o comportamento. Nós chamamos até de uma força motriz que nós temos, né? Então, é imprescindível que haja esses níveis de motivação para que nós possamos viver. A verdade é essa, né? Eu gosto muito de dar um exemplo que a agressividade em níveis controlados, ela é essencial para a nossa sobrevivência. Se nós não tivermos, né, o mínimo de agressividade, a gente não consegue levantar nem da cama, né? O que acontece muitas das vezes com os pacientes que possuem depressão. Eles ficam com um nível, né, energético, um nível motivacional tão baixo que impede eles que realizem atividades cotidianas, diárias, tá? Então, lembrando, né, que o nosso organismo, ele funciona de uma maneira que atingimos uma meta, né, um objetivo, né, uma necessidade, consequentemente, logo se instala outra, né? É um processo contínuo, um processo cíclico, que a gente vai ver mais lá na frente, né, dos slides, com a visão de Maslow, ok? Então, só reforçando, né, o nosso comportamento ele é contínuo e cíclico, ele não para. Aconteceu algo em nosso ambiente, o nosso organismo vai reagir. Lembrando que esses padrões de reação, né, eles diferem de pessoa para pessoa, né? Não existe um padrão comportamental nesse aspecto. Varia muito, né, de intensidade, porque cada indivíduo vai, de alguma forma, né, reagir perante ali aquele fato inusitado que possa vir a acontecer, tá? Então, por isso que chamamos de subjetividade. Vamos lá. Nesse esqueminha aqui, eu coloquei aquela visão biopsicossocial, né? Quando a gente fala sobre comportamento humano, tem tudo a ver, né? Porque é justamente a parte biológica e a parte social que faz com que a nossa personalidade seja formada, né? E consequentemente aí a emissão dos nossos comportamentos tem essa variabilidade justamente pela personalidade, né? Que é subjetiva. Cada pessoa tem a sua personalidade, a sua forma de reação, tá? Eu vou aproveitar esse esqueminha para fazer uma revisão com vocês daquele conceito que a gente aprendeu lá no início das aulas, tá? Então, a parte biológica, né, genética, questões hereditárias, que envolve a questão do temperamento, as características inatas, aquilo que nós nascemos, ok? A parte social, de crenças, valores, o que a gente adquire ao longo da vida, né? E a junção, né, a união desses dois aspectos, o que é do caráter e do temperamento, ou seja, o que é do social e do biológico, faz com que forme-se a nossa personalidade, a questão psicológica, ok? Então, a visão biopsicossocial, ela parte justamente desse esqueminha, tá? O comportamento humano, ele é emitido baseado nas características genéticas e nas características que nós aprendemos ao longo da vida, ok? Nesse slide, destaca basicamente o que a gente acabou de falar. Por quê? Fala sobre essas situações simultâneas, tá? O nosso comportamento, ele reage de forma simultânea. Ele não age, por exemplo, assim, a questão biológica, depois a questão social, depois a questão psicológica. Nós realizamos essa divisão para ficar didático, tá? Eu expliquei dessa forma para vocês justamente para ser didático, mas na hora do contexto ali é simultâneo, tá? É importante que vocês tenham isso claro,
tá? Então, vamos lá. Aqui já entra um aspecto importante das relações humanas, que são as competências intrapessoais e as interpessoais. Ou seja, a competência intrapessoal, intra, quando fala esse prefixo intra, quer dizer interno. É um diálogo com você mesmo. É você percebendo suas crenças, suas atitudes, quem você é realmente, né? Ou seja, é você com você mesmo. Agora, quando nós já falamos, né, da competência interpessoal, só perceber o prefixo novamente. Inter. Tudo que é inter é você com o outro, tá? Então, pode ser duas ou mais pessoas, mas é justamente essa competência desenvolvida do seu relacionamento com o outro. Essa parte, né, da competência intrapessoal e interpessoal é algo, assim, extremamente importante para o futuro profissional de vocês. Por quê? Se você não estiver bem com você mesmo, não tem como você cuidar do outro. No aspecto da enfermagem, por exemplo. Na mineração e na segurança do trabalho, também se aplica. Se você não estiver bem, como que você vai liderar uma pessoa? Se chega aí um liderado seu com algum problema, e infelizmente é um problema às vezes no casamento, ou com os pais, ou irmãos, e você tem um problema semelhante. Você não pode abraçar ele e chorar junto. Você tem que estar ali firme para dar o suporte, né, e direcionar, por exemplo, a assistência social da empresa, ou se a empresa tiver, né, um programa de indicação de sessões de psicoterapia. Então, assim, você precisa ter essa competência intrapessoal desenvolvida para você conhecer a si mesmo. Você não pode simplesmente chorar com o paciente, ou você não pode chorar com o seu liderado, né? E interpessoal, porque você tem que ter aquele jogo de cintura ali para ter essa habilidade de lidar, né, com as outras pessoas de maneira eficaz. Tem um curso que eu ministro de comportamento assertivo e oratória e faz muito jus a essa questão da competência interpessoal. Por quê? Você precisa ter, digamos assim, uma flexibilidade para conversar com o outro quando refere-se à gestão. Porque você vai liderar pessoas de várias formas, com várias subjetividades, né? Com várias personalidades. Então, assim, você precisa ter essa flexibilidade e conseguir ter um traquejo, digamos assim, né? Para adaptar-se ali àquelas pessoas. Tem pessoas que são mais diretas, são mais objetivas, tem outras pessoas que não conseguem falar, às vezes tem um nível bom de conhecimento, né? Mas não consegue falar. Então, um bom líder, o que ele faz? Ele aguça isso nas pessoas. Aquela pessoa que tem dificuldade de falar, ela passa a falar. E aquela que é mais objetiva, que é mais grossa, digamos assim, né, mais rude, ela aprende a medir as palavras, a ter um tato melhor. Entendeu? Então, a competência intrapessoal e interpessoal é algo que tem que ficar muito claro na cabecinha de vocês, ok? Então, se caso tiver alguma dúvida, só me chamar no WhatsApp que eu esclareço para vocês, ok? Então, aí aqui fala novamente sobre o contexto da motivação, né, que nós falamos lá na introdução. A motivação é o ponto central do nosso comportamento, né? Afinal, o que nos coloca para frente, o que nos impulsiona é justamente esse nível motivacional, tá? Essa motivação que vai fazer com que nós, de alguma forma, busque, né, de meios, artifícios para satisfazer as nossas, os nossos desejos, né, as nossas metas. Então, sempre está relacionado às necessidades, aos desejos, às expectativas, né? Então, é importante que nós tenhamos um nível motivacional adequado, né, em equilíbrio, para que nós possamos alcançar esses aspectos, né, que são propostos aí por nós mesmos, muitas das vezes, né?
Então, basicamente o que eu falei mesmo. Essa questão de ativação nos impulsionar para frente, para o aprendizado, o que nós sonhamos em alcançar. Tem até uma técnica que eu utilizo no consultório, chamada Moral dos Sonhos, que cabe muito nessa questão do comportamento, porque os sonhos, eles precisam de metas. E metas advêm justamente de comportamentos emitidos. Então, a partir do momento que você tem um plano de ação ali, você coloca ali, moral dos sonhos. Pode ser coisas assim, difíceis de serem alcançadas, mas a partir do momento que você realiza um plano de ação, um plano motivacional, você consegue sim alcançar aqueles aspectos. Claro que tem coisas que ficam um pouco irreal, né, pessoal? Vamos dar um exemplo assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Tá. Isso não depende do seu comportamento exclusivamente. Você pode ter o comportamento de ir lá e jogar, mas conta com outros fatores. Mas, por exemplo, eu quero fazer, por exemplo, um tour pela Europa. Você, de alguma forma, né, se esse for um dos links lá no seu mural dos sonhos, você vai ter comportamentos, ações para alcançar isso. Pode demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas estava lá no seu mural dos sonhos. Então, você vai trabalhar, né, o seu comportamento, as suas ações, para conseguir, de alguma forma, alcançar essa meta. Né? Por exemplo, daqui 3 anos, no máximo 3 anos, eu quero já estar realizando uma faculdade. Seja de engenharia, seja de enfermagem, seja outra área completamente diferente, mas eu quero estar numa instituição de ensino superior. Ok? Então vamos trabalhar comportamentos, um plano motivacional e um plano de ação, né, para alcançar isso. Ok? Aqui vem a pirâmide de Maslow. Então, como vocês podem ver, né, tem necessidades básicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima, né, ou autoestima, tanto faz, e a necessidade de autorrealização. A necessidade de autorrealização é a mais difícil de nós conseguirmos. Ela pode acontecer? Pode. Né? Mas ela é a mais difícil de nós alcançarmos. Até mesmo por ser, né? Lembra que eu falei com vocês? O nosso comportamento ele é cíclico e contínuo. Então, uma necessidade vai sobrepondo a outra e, por vezes, fica um pouco mais difícil de alcançar o topo. Mas é alcançável, tá? Esse topo, né, da autorrealização é justamente essa concretização das possibilidades individuais. É quando você percebe que você se desenvolveu, que você tem um nível de conhecimentos ali que está dentro do que você planejou. Então, assim, são metas. Lembrando que a partir do momento que você alcança, né, o nível, você tende a fazer uma reorganização dos demais, tá? Então, lembrando aqui, vamos começar lá do primeiro. As necessidades básicas, que envolvem alimentação, descanso, sexo, são necessidades reguladoras, tá? São imprescindíveis para o nosso organismo, tá? São necessidades fisiológicas, se nós pararmos para pensar, né? As necessidades básicas têm a ver com isso. Necessidades fisiológicas. Quando nós já estamos alimentados, já estamos descansados, a tendência é nós procurarmos, por exemplo, um abrigo, uma proteção, né? Que é a necessidade de segurança, né? Sentirmos ali seguros em determinado ambiente, né? Em determinado contexto que nós possamos estar. Posteriormente, né, que conseguimos a alimentação, conseguimos um abrigo, é natural que a pessoa já fala, né? Não, eu já tenho, vamos pensar assim, eu já consigo me manter financeiramente, eu já tenho uma estabilidade, então eu consigo me alimentar, eu tenho a minha casa, então agora eu vou procurar um parceiro ou uma parceira.
né? Eu quero me casar, por exemplo. Ou seja, né, esse desejo de pertencimento, esse desejo de amor, de afeição, nós, sim, a verdade é que nós, seres humanos, nós não sabemos ficar sozinhos. Por mais que algumas personalidades, né, apontam para essa tendência a pessoa gostar de ficar mais sozinha, gostar de ter menos relações sociais, instintivamente, né, questão biológica mesmo, o natural seria nós mantermos um relacionamento, tá? Por isso que até nesse tempo agora, né, da pandemia, quando fala-se muito em isolamento social, as pessoas ficam psicologicamente instáveis. Porque nós somos seres sociais. Nós precisamos dessa interação com o outro. É uma necessidade, assim, primordial para a manutenção da nossa autoestima e outros aspectos, né? Então, lembrando aí nessa parte, é necessário isolamento físico, o isolamento social, né, que a maioria dos meios de comunicação vem divulgando, está sendo utilizado assim, de uma maneira um pouco contraditória, porque o isolamento social é uma coisa, o isolamento físico é outra, tá? Então nós precisamos de isolamento físico, não social. Você pode pegar o seu celular, usar as tecnologias, ligar de videochamada para sua mãe, para sua tia, sua irmã, seu irmão, seu namorado, o contato físico que precisa nesse momento ser, né, eliminado para que nós possamos erradicar, né, esse vírus aí do nosso convívio, né? Então voltamos aqui na nossa pirâmide de Maslow. Então, posteriormente, estou alimentada, tenho minha casa, já tenho meu marido, digamos assim. O que eu quero? Respeito, reconhecimento. E como que eu vou atingir isso? Ações são primordiais nesse aspecto, né? Questão mesmo de valores, né? De caráter. A questão também profissional. A questão da autoestima, ela está muito relacionada, porque o trabalho, ele vincula como uma forma de identidade. Então, a partir do momento que você tem um trabalho, você tem uma profissão, você é reconhecido por essa profissão. Vamos pegar uma profissão de status. Médico. O fulano não é conhecido por exemplo, João. Ele é conhecido como doutor João. Médico cirurgião, por exemplo. Vamos supor, o advogado também, que é uma profissão que ainda tem muito status. O Gabriel, ele é reconhecido porque ele fez direito. Não, ele é advogado, ele é concursado, ele é juiz. Entendeu? Então, o respeito, o reconhecimento é o que faz, né, essa necessidade, a manutenção aí dessa necessidade de estima, né, que tem a ver com a nossa autoestima, tá? Dei esses dois exemplos, tá, que seriam profissões de status, mas lembrando que todas as profissões têm o seu reconhecimento. Não adianta você formar para medicina ou formar para advocacia, né, para direito, que você vai ser, digamos assim, mais reconhecido ou você vai se sentir melhor. Não. Cada um na sua área. Todos nós possuímos habilidades e competências para uma área. Não adianta, a questão de Peter mesmo, que eu comentei em sala de aula, acho que foi no técnico de segurança. Não adianta você visualizar assim, nossa, eu quero ser engenheiro. Tá, mas será que você tem habilidade para ser engenheiro? Às vezes você como um técnico, você sim, é excelente, é perfeito, mas se você faz aí uma engenharia e vai atuar na área, pode ser que você seja um péssimo engenheiro. Em contrapartida, você era um excelente técnico, onde que gera muitas das vezes nas empresas esse princípio de Peter, tá? Então, lembrando, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua competência,
Todos nós temos áreas específicas de habilidades. Então, o reconhecimento não vem devido a uma profissão de status, mas sim daquela... Você imagina, na orientação profissional, o primeiro ponto que a gente aborda é esse. O que você gostaria de fazer todos os dias da sua vida? Se a gente parar para pensar, o trabalho como ele entra na parte de identidade, ele toma conta, assim, de mais de 12 horas da nossa vida. Ah, não, mas eu trabalho 6 horas por dia. Tá, mas muitas das vezes você não trabalha na sua cidade. Existem casos, assim. Então você tem o transporte, mesmo que seja 30 minutos. Ao total de um dia é 1 hora a mais, né, de ida e volta. Então, assim, o trabalho ele tende a ocupar um espaço enorme na vida do indivíduo, aonde que era essa questão do respeito, do reconhecimento, dentro de uma empresa, né, fala assim, não, o fulano, técnico de mineração, ele propôs esse plano de ação, o que vocês acham? Ou seja, você é reconhecido na equipe de enfermagem. Então, a técnica Y, ela estava realizando um trabalho aqui conosco e ela falou que a forma de administrar determinada medicação no paciente não vai o sucesso dado. Vamos tentar fazer assim, de uma forma diferente. Porque no caso da enfermagem, os técnicos é que têm contato com os pacientes. A verdade é essa. O médico passa, olha, né? Se tiver de fazer alguma inscrição e tudo, mas quem está ali no dia a dia, quem realmente conhece o paciente, quem realmente avalia, são os técnicos. Bem como na psicologia e psiquiatria. Muitas das vezes tem pacientes que precisam ir ao psiquiatra, tomar a medicação, por exemplo, para que o quadro flua, né? Porém, é o psicólogo, através das sessões semanais ou quinzenais, que faz essa manutenção do comportamento, que está ali acompanhando, que conhece realmente aquele estado ali da pessoa. Então, há necessidade de reconhecimento, né? Enfim, até me prolonguei demais nesse aspecto. E por fim, como nós já, na verdade, começamos por ele, né? Esse aspecto, as necessidades da autorrealização. É quando você já tem reconhecimento, já tem o respeito, e você concretiza essas potencialidades. Ou seja, que além de ser reconhecido, né, você se sente bem, você tem o domínio ali daquela área. Tá? Então, é um reconhecimento próprio. Ok? Aqui é uma explicação dos níveis de maneira assim mais objetiva, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar me sinalizando depois, mas como a gente já falou, vou estar lendo aqui para vocês, repetindo. Então, o primeiro nível tem a ver com as questões das necessidades fisiológicas ou elementares. Elementares é exatamente necessidades básicas, tá? Fisiológicas mesmo. O segundo nível remete à segurança, né? Que é a avaliação de atividades, né? De ferramentas que podem exercer algum risco para a nossa atividade. Então, programas de treinamento, né, uso de equipamentos, é sempre muito visado nesse segundo nível, né, porque há essa necessidade de proteção, como a gente também ressaltou a questão da moradia, né? Se a gente pensar lá nos primórdios dos tempos, os homens das cavernas, eles pensavam justamente alimentação, um abrigo, né, onde que eles realizavam até um fogo, né, e tudo, para se aquecer à noite também. E, posteriormente a isso, eles procuravam uma parceira, que é justamente o terceiro nível, as necessidades de troca social, de participação, né, em comunidade, digamos assim, né, nesse envolvimento coletivo. O quarto nível, né, é justamente aquela valorização de si. Eu falei errado. Valorização, não, tá certo. Valorização de si, né, você se reconhece. E o quinto nível
é justamente aqui voltado para as potencialidades, ou seja, né, quando você consegue atingir o melhor de você, né? Tem até um livro, eu acho que é o Milagre da Manhã, se eu não me engano. Eu me esqueci agora o título do livro, que eles falam que o importante, todos os dias, né, para o seu desenvolvimento, é você deitar com aquele sentido assim, amanhã eu tenho novas possibilidades, eu vou fazer com que eu seja melhor do que eu fui hoje, ok? Aí vem a questão da ideia de Heisenberg, tá? Lembrando que Maslow, ele criou a pirâmide das necessidades. Aí veio, né, o Heisenberg e falou assim, peraí, esse negócio aí tá interessante. Vamos pegar isso e transformar para o âmbito do trabalho. O que ele fez? Ele pegou, né, os níveis, como está nessa imagem, e alterou alguns aspectos, né, criando a teoria dos dois fatores, que seriam os fatores higiênicos e os fatores motivacionais ou motivadores, tá? Lembrando que os higiênicos é fácil de você entender porque faz parte dessa questão até que eu destaquei. São questões básicas para o indivíduo, ou seja, alimentação, segurança e um relacionamento. Então, se a gente pega isso no âmbito da empresa, a gente fala que a parte básica, né, que remetia às questões fisiológicas, é a condição de infraestrutura para você trabalhar, né? Você precisa ter ali recursos para que você possa exercer a sua função. Consequentemente, também temos o exemplo aí do salário. É com o salário que você vai se alimentar, que você vai pagar as suas despesas, então que você vai suprir as suas necessidades fisiológicas de alimentação, né, e outras. Quando partimos para a questão da segurança, que é o segundo nível, ele já coloca, por exemplo, como um exemplo principal aqui, foi ótimo, né? Por exemplo, como exemplo, as políticas da empresa, seja plano de saúde, participação de lucros, plano odontológico, cartão alimentação, cartão refeição. Então, essas políticas que retêm a segurança, né, que oferecem uma seguridade ao trabalhador, tá? E no terceiro nível, que é o nível social, a questão da qualidade das relações, né, que tem a ver com o clima organizacional, a cura da empresa. Então, a partir do momento que você tem um relacionamento interpessoal dentro da sua área de trabalho adequado, né, um relacionamento dentro ali dos padrões, a tendência é você se sentir melhor, né? Então, ficou dessa forma. Os fatores higiênicos são o nível primário, secundário e terciário. E os motivadores seria o quarto e o quinto, ok? Que são aí os motivadores. No próximo slide fica mais claro. Que aí aqui, né, falou justamente da teoria dos dois fatores, né, que são responsáveis por colocar os indivíduos em movimento, né, dentro do âmbito organizacional. Então, os fatores higiênicos, né, que são os três primeiros, são considerados com uma capacidade de motivar o indivíduo, né, que tem essa função de trazer essa satisfação das necessidades básicas, né? Aí o exemplo, até reforçando novamente, as condições físicas e ambientais do trabalho, salário, benefícios, né? A questão das políticas da empresa, o tipos de supervisão recebido, o clima das relações. Esses exemplos já seria geral, né, em relação aos três níveis. E o último, para finalizarmos, é justamente a parte dos fatores motivacionais. São considerados fontes de satisfação que têm um efeito mais duradouro, né? São comportamentos assim, que precisam de manutenção especial, que é justamente o conteúdo do cargo, né? A responsabilidade que você tem de acordo com o seu cargo, as tarefas que você realiza, né? Desafios. Então, seria essa questão mais motivacional mesmo, tá? Então, seria isso, né? Essa parte.
Se vocês tiverem alguma dúvida, só me sinalizar. Abraço e até a próxima aula.